Fala, seus mal diagramados! No dia em que meus filhos fazem aniversário, também recebi um presente. Acordei com a notícia de que os mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson foram presos. 6 anos depois, o caso finalmente chegou a uma resolução neste 24 de março de 2024, data que já é emblemática para a história do Brasil. E mais do que isso, abre uma verdadeira oportunidade para que o país e principalmente o Rio de Janeiro sejam passados a limpo. Porque o roteiro deixa claro que Marielle foi morta por uma máfia que está totalmente envolvida no comando do Estado, com direito a delegado pago pela milícia. Os presos são Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e o delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar no planejamento do crime e de obstruir as investigações. Vale ressaltar que Marielle foi assassinada pela dupla Rony Lessa e Elcio de Queiroz, 2 ex-policiais militares. Resumidamente, a vereadora foi assassinada pelo Estado do Rio de Janeiro. Todas as instituições ali estão completamente contaminadas pelas milícias, jogo do bicho e o crime organizado. Não há separação. Ao invés de enfrentar o Estado, a máfia se tornou muito mais eficiente ao virar ela mesma parte do Estado. De acordo com as investigações que só começaram a andar depois que a Polícia Federal se envolveu a partir do fim do governo Bolsonaro, Marielle foi morta porque atuava contra os empreendimentos imobiliários ilegais em área de milícia, o que incomodava Chiquinho e Domingos Brazão. Os dois até mesmo colocaram um infiltrado dentro do PSOL para vazar informações sobre as intenções políticas de Marielle. Rony Lessa, em sua delação, comentou que o infiltrado Laerte Silva de Lima tinha o hábito de enfeitar o pavão e até inventar informações para mostrar serviço. Ele teria repassado aos irmãos Brazão informações exageradas sobre a intenção de Marielle combater a milícia em Rio das Pedras, onde essa família é soberana, o que gerou a reação da dupla. Após o assassinato, a Polícia Civil, sem o menor interesse em resolver o crime, inventou desculpas esfarrapadas para não ir atrás das imagens das câmeras do percurso do carro em que estava Marielle. À época, a justificativa para não ter esse conteúdo foi erro de codec, quando um vídeo não pode ser reproduzido. Sim, eles alegaram que em todo o trajeto, as câmeras que podem ter captado a movimentação dos assassinos estavam com arquivos corrompidos. A certeza de que o povo é estúpido é tão grande que esse tipo de satisfação é usada sem medo de contestação. Só lembrar que o próprio Eduardo Bolsonaro cabulou uns dias de trabalho na Câmara com a desculpa de ter ido ao Catar entregar pendrives que comprovariam a fraude eleitoral no Brasil. Até hoje, tem quem acredite, mesmo que não haja qualquer desdobramento sobre a suposta missão do 03. Com essa estrutura e com um presidente muito próximo das milícias como o anterior, era evidente que o caso de Marielle não teria resolução de forma alguma. Inclusive, Giniton Lages, ex-titular da Delegacia de Homicídios e que também foi um dos alvos dessa fase da Operação Murder Inc., chegou a escrever um livro sobre a morte de Marielle e é acusado de atrapalhar as investigações. Por sua vez, o delegado Rivaldo Barbosa encontrou a família de Marielle e Marcelo Freixo em 2018, logo após o crime, e mostrou interesse em ajudar e a chegar a uma conclusão. O comportamento de ambos lembra muito de Guilherme de Pádua, que após assassinar friamente Daniela Pérez, foi tirar foto abraçadinho com Glória Pérez, como se não tivesse nada a ver com o caso. Só que quando sabemos detalhes dessa investigação, tudo piora. Nomeado pelo então interventor do Rio, general Braga Neto, Rivaldo é um ex-militar e membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A direita costuma acreditar que o crime no nosso país é um problema que tem a ver com dois manos com bermuda da Ciclone e chinelo Kenner em cima de uma CG que saem por aí para roubar iPhone. Pode até ser uma ter o teu celular tomado, mas o buraco é muito mais profundo e com tentáculos em todas as instituições que publicamente gozam de boa reputação entre os cidadãos de bem, como Forças Armadas, polícia e igrejas. E no fundo do poço ainda tem alçapão. O União Brasil, que no começo do mês de março teve seu ex-presidente Luciano Bivar acusado de botar fogo na casa do atual presidente Antônio Rueda, agora tem Chiquinho Brazão envolvido em um crime de grande exposição. O partido já expulsou o deputado federal e alega que ele havia pedido desfiliação. A intenção era ir para o Republicanos, que não muda nada. PL, PP, União Brasil e Republicanos
só servem para dar abrigo a trambiqueiros envolvidos nas principais tramóias da política nacional. Só ver, por exemplo, quem é o suplente de Chiquinho, Ricardo Abraão, que é ex-presidente da Beija-Flor, o que significa também que o sujeito pertence à família de Anísio Abraão, um dos chefes históricos do jogo do bicho no Rio. Eu nem preciso comentar. Só que a situação se complica quando notamos que no Rio até o PT precisa fazer acenos para essa estrutura. O problemático Washington Quaquá, por exemplo, diz ser amigo dos Brazão e não acredita no envolvimento dos irmãos no assassinato. Chiquinho, por sua vez, foi secretário de Eduardo Paes na prefeitura, o mesmo Paes que terá apoio do PT para a reeleição. Já Domingos Brazão só era conselheiro do TCE porque o PT na Alerj foi totalmente favorável ao nome dele. E como tradicional membro do Centrão, Domingos já fez campanha para Dilma no passado, mas se converteu ao bolsonarismo nos últimos anos. Não há convicção ideológica, apenas pragmatismo na política do Rio. Até porque, pelos negócios dessa família, o mais importante é manter a influência no poder. A biografia dos Brazão começa com Ferro Velho, de onde surgiram denúncias de receptação de peças roubadas, depois expandem a atuação para postos de gasolina, onde também enfrentaram denúncias, desta vez pela venda de combustíveis adulterados, e chegam à fase atual, em que agem na invasão e grilagem de terras em área de milícia. Nesse meio tempo, não dá para desprezar também ameaças de morte contra Cidinha Campos, cassação de Domingos Brazão por desvio de materiais hospitalares, prisão em 2017 e envolvimento cristalino com as milícias de Rio das Pedras e Muzema. Domingos e Chiquinho Brazão são personagens até muito caricatos da política carioca. Tão caricatos que, se essa história fosse um filme, a gente estaria reclamando dos exageros e preguiça do roteirista. E até por estarem tão envolvidos nessa estrutura que houve tanta má vontade de esclarecer os fatos, não era interessante para ninguém e ainda expunha um Estado totalmente atolado no crime. Durante o governo Bolsonaro, sempre que Marielle voltava a ser notícia, logo os bolsonaristas tentavam viralizar os nomes de Adélio Bispo e Celso Daniel nas redes para desviar o foco. E aconteceu agora, no último domingo também. Até a diplomacia do chanceler Ernesto Araújo agia da mesma maneira. Na investigação descobriram que alguns diplomatas daquele período não participavam de eventos em que houvesse homenagens à vereadora. O embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, criou mal-estar com uma parlamentar francesa que questionou o crime e ainda escreveu uma carta na qual dizia observar com consternação que o assassinato de Celso Daniel e a facada em Bolsonaro não tiveram o mesmo eco que a morte de Marielle na França. Sim, o Itamaraty, pelo menos por um período, virou um enorme grupo de zap-zap composto por doidinhos de bairro poliglotas. Agora, os desdobramentos da morte de Marielle dão uma chance de ouro para intensificar o combate ao crime organizado, que deve ser feito focando bem mais nas estruturas do Estado do que metendo caveirão em favela. A morte da parlamentar em si é chocante, só que ainda mais chocante é notar que as instituições do Rio estão todas aparelhadas a ponto da delegacia especializada em homicídios na prática funcionar como um espaço para dificultar a resolução de qualquer crime ou até mesmo jogá-lo no colo de adversários, como se tentou quando acusaram Orlando Curicica e Marcelo Siciliano pelo assassinato de Marielle. E até mesmo no caso do assassinato do Doutor Piroca. Sim, o vulgo do advogado André Luiz Fernandes Maia era esse. Ele se encontrou para tomar uísque e planejar o assassinato de Marielle com Rony Lessa. Doutor Piroca não é investigado porque 29 dias após a morte de Marielle, ele mesmo foi executado numa área de milícia com 10 tiros. A investigação da época fez parecer que foi um caso fortuito. Acredita quem quer, na real, ninguém acredita. Mas é melhor deixar por isso mesmo. Temos uma brecha para pautar uma discussão séria sobre combater essa estrutura criminosa. E se não for feito agora, a direita pautará eternamente o assunto, com muito populismo, datenismo e a eterna visão de que o grande problema do Brasil é a saidinha ou dois manos em cima de uma moto roubando o celular. Mas quem vai investigar quando tá tudo dominado? Eis a questão. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que a polícia, as forças armadas e as igrejas são honestas, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.